Oi, sejam muito bem-vindos ao meu canal Tatiana Sampaio, onde aqui nessa playlist, nessa jornada que nós estamos fazendo, né, nós estamos aprofundando, adentrando, vivendo a obra A Divina Comédia de Dante Alighieri. Nós que estamos agora na primeira parte, que é o Inferno. Aqui nós vamos falar hoje sobre o canto 15, né, então sobre o Círculo dos Violentos, ainda no sétimo círculo, mais o subcírculo dele, que é o subcírculo dos pecadores contra a natureza. Então a gente vai ver aqui dois grupos de pessoas no canto 15 e 16 que foram os violentos contra a natureza. Ou seja, a gente está falando aqui sobre os pecados da sodomia, né, e do pederastia. Então, esses pecados contra a natureza mesmo, os violentos contra a natureza. Lembrando aqui que nós estamos no sétimo círculo, o sétimo círculo já fica dentro da cidade de Dita, ou seja, são pecadores que têm consciência e tiveram intenção nos seus atos, e por isso que estão aqui, e pagam por um castigo mais grave, né? Não foi uma falta de controle simplesmente, mas sim tiveram intenção, sabiam o que estavam fazendo e mesmo assim fizeram a maldade que fizeram, né? O pecado que fizeram. Então, nesse sentido, já vou pedindo pra você que, se você tá gostando desse conteúdo, tá gostando dessa série, tá gostando desse assunto, que você possa curtir, comentar, se inscrever aqui, para que nos próximos cantos que a gente lançar aqui você seja notificado, e também que você possa compartilhar para as pessoas que você conhece, que talvez, ou que gostem, ou que talvez se interessem por esse assunto, né, e assim dar essa força aqui pro meu canal, para que a gente continue esse projeto, né, e para que ele seja bem sucedido, e também para que a gente continue com outros projetos aqui, que é a minha intenção, né, nesse sentido. Então, como sempre, eu vou começar aqui com a introdução do canto, que é a contextualização, e depois tudo aquilo que tiver ali escondidinho nas sobrelinhas, entre as linhas, né, com seu significado, seu simbolismo, o que há por trás de cada personagem, de cada história, de cada pecado, e a lição e a moral, então, que o autor está querendo expressar aqui, que a gente possa compreender de uma forma ampla e perfeita aquilo que Dante está querendo expressar aqui em sua obra, ok? Então vamos lá para o canto 15 da Divina Comédia? Prosseguindo, os poetas encontram um grupo de violentos contra a natureza. Entre esses está Brunetto Latini, que reconhece o discípulo e lhe pede para aproximar-se dele, a fim de conversarem. Falam de Florença e das desventuras reservadas a Dante. Brunetto dá ao poeta ligeiras notícias a respeito das almas que estão danadas com ele e foge para reunir-se a elas. Então aqui Dante encontra Brunetto Latini. Quem que é Brunetto Latini? Brunetto Latini foi um grande mestre, né, e que Dante tem para com ele um sentimento paternal, né, um carinho, um afeto paterno dele, porque foi um mestre de Dante. Brunetto Latini, ele foi um mestre em filosofia, era um filósofo, e um mestre também em retórica. Ele até comentou a retórica de Túlio, e tem diversas outras obras. Uma também das mais famosas é o Tesouro, né, que tem por título Tesouro, que foi uma obra escrita em francês, porque foi escrita no período em que Brunetto estava exilado em Paris. Ele também dominava a arte, né, da filosofia, e ensinava muito sobre ética e sobre política aos jovens florenses. Mas ele era extremamente mundano. Então, por isso que ele está aqui. Ele dominava a arte, né, da filosofia, ele dominava a arte da retórica, mas desperdiçava todo o seu talento no mundo de uma forma superficial, né, digamos assim, nos prazeres, nos pecados, nas vaidades, né, nas futilidades do mundo. Então, por isso que ele está aqui, nesses pecadores aqui, contra a natureza, onde principalmente estão os sodomitas. E aqui tem um dado interessante, que Dante está andando por uma margem rochosa, onde ele não se queima, né, e nem é atingido por aquelas brasas que caem como neve. E essa alma se aproxima dele, totalmente tostado, ou seja, com uma aparência de queimadura, repugnante. E ele se aproxima porque reconheceu Dante, né, como seu discípulo ali, ele que foi seu mestre.
Então, apesar da figura tostada pelo fogo ali, né, pela aquela brasa e por aquela areia quente, Dante reconhece Brunetto e fica triste por ele estar naquele lugar e estar daquela forma. E ele fala, não, vou sentar aqui, vou conversar com você e tudo mais. Mas Brunetto fala assim, não senta aqui comigo porque eu não posso sentar, né, para conversar com você. Eu tenho que ficar vagando. Uma parte dos meus castigos, além da areia, além da brasa, né, de eu ser queimado aqui pela eternidade, é ficar vagando por esse deserto. Então eu não posso parar, eu tenho que estar sempre em movimento, sempre andando. E se por acaso eu parar, estacionar em algum lugar, né, eu vou acabar pagando uma pena maior ainda, que é ficar 100 anos sem poder me proteger do fogo que queima. Ou seja, ele ainda pode afastar as brasas dele, ele ainda pode ali procurar um jeito de diminuir ali o seu sofrimento, né? Para aguentar ali aquele fogo, aquela areia quente, aquela brasa. Mas se ele se rebelar contra o seu castigo, contra o seu sofrimento ali, né? Ou parar, ou tentar fugir daquele areial ali, então ele paga uma pena de 100 anos sem poder nem se defender, né, desse fogo, desse calor que queima ele. Então ele tem que estar sempre em movimento. E por isso que Dante está naquela margem rochosa ali, né? Ele estava primeiro por um dique, né, que o ajudava a não encostar na areia, e depois agora por essa margem rochosa também. E por isso que eles não saem, né? Porque se eles saírem, eles estão indo contra o castigo deles, o sofrimento deles. Então, eles são castigados pior ainda. Então, essa é a tática ali de cada um ficar ali no seu lugar segundo o seu roteiro, né? Segundo o seu castigo. E então, eles vão conversando ali. E Brunetto faz algumas profecias para Dante, não diferente de Farinata e nem de Síaco, sobre o seu exílio, sobre toda a política, tudo que ia acontecer com a vida de Dante. Então, ele faz algumas profecias, né, nada longe daquilo que ele já tinha ouvido. E ele pede para Dante que quando voltar pro mundo, que ele lembre do seu tesouro, né? O tesouro que é a obra que ele escreveu em francês, porque estava exilado em Paris. E essa obra que ele fala que é onde ele está vivo, a obra dele é onde ele ainda permanece vivo, né? Então é o legado dele, né? Nesse sentido. Ele fala de outros, que é Prisciano e Francesco da Corso, que estão ali também, lembrando das suas artes, das suas habilidades, seus talentos, né? Prisciano era também um mestre em ortografia, um mestre em gramática, e o Francesco da Corso era um mestre era um jurista e um professor também, né? Nas faculdades ali. Então, são pessoas que dominavam a arte, alguma arte, né? E aqui, então, nós estamos falando sobre o pecado contra a arte, contra a natureza, né? Nesse sentido, mas contra a natureza. E lembrando lá daquele outro pecado da luxúria, né? Lá na luxúria, por não ter contido aquele desejo, aquela paixão desordenada, e acabaram morrendo em seus pecados, eles são levados por ventos furiosos e lançados, né? Naquele turbilhão, naquele furacão, né? Ou seja, por não ter contido as suas paixões, os seus desejos desordenados. Aqui é a mesma coisa, eles não podem parar, eles têm que estar em constante movimento. Por quê? Porque eles não conseguiram conter as suas tendências, as suas inclinações, as suas paixões. Ou seja, eles não conseguiram conter isso, então por isso agora eles têm que continuar andando sem parar, né? Sem destino, e sempre em movimento, né? Não conseguiram deter, não conseguiram parar, né? E ali os seus pecados. Lembrando que aqui a cidade de Dite lembrando que aqui os violentos, né, tanto contra Deus, que a gente já viu, contra a natureza e contra a arte, estão no 7º círculo, que é destinado aos violentos, e que o 7º círculo está dentro da cidade de Dite, que é uma separação entre aqueles que pecaram por consciência e aqueles que pecaram por instinto, né? Então, nesse sentido, então aqui eles estão porque pecaram por consciência, tinham essa tendência, tinha essa má inclinação, né? Tinha essa desordem, mas não controlaram, né? Não conseguiram se conter, porque não conseguiram se conter, aqui estão vagando sem descanso e sendo queimados, né? Tostados, né? Suas figuras, suas almas são desfiguradas pelo fogo.
e esse é o canto 15. Então aqui a gente tem como moral, digamos assim, realmente esses pecados contra a natureza, né, a desordem, né, e tudo mais. São pessoas de caráter que dominam dominam, né, várias áreas, várias artes, né, ensinam muitas coisas boas para muitos em suas obras, mas desperdiçaram suas vidas, desperdiçaram suas artes, seus dons, seus talentos de uma forma errada, num pecado, numa futilidade, numa vaidade, né, numa paixão desordenada ali, e padecem por causa disso, né? Então, nesse sentido, uma reflexão pra gente. Então, se você tá gostando aqui dessa série, se tá gostando desses vídeos, para que você possa curtir, comentar, se inscrever, compartilhar e dar essa força aqui pro canal. E assim também se inscrevendo, assim que chegar a próxima partilha sobre o próximo canto, você será notificado também. Então, essa é a intenção também de você estar inscrito e ativar o sininho, ok? Então é isso. Isso foi o canto 15 e agora a gente vai pro canto 16. Ainda continuamos nesse areial aí do 7º círculo destinado aos violentos. E a gente vai encontrar mais uns 2 grupos de pessoas ainda antes de terminar esse 7º círculo, ok? Então é isso. Eu fico por aqui. Fiquem com Deus. Beijo no coração e até o próximo canto.